Oi, gente! Hoje vamos falar em propedêutica cirúrgica do processo de cicatrização. A pele é composta por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme ela tem queratina e melanina, então ela confere proteção ao organismo. A derme é formada de tecido conjuntivo fibroso de colágeno e elastina, então ela confere força e elasticidade. É na derme que a gente também vai encontrar os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e sudoríparas, a rede linfática, vasos sanguíneos e terminações nervosas. Ela também serve para regular a temperatura. Vamos lembrar do processo de vasoconstrição e vasodilatação. O tecido subcutâneo está logo abaixo da derme e ele é um tecido conjuntivo e um tecido adiposo juntos. Proporciona isolamento, suporte e amortecimento. Logo abaixo do tecido subcutâneo, a gente vai ter a fáscia. Aqui a gente tem a pele, a epiderme, que tem vários estratos, a derme e aqui o tecido, a camada subepidérmica. O processo cicatricial é dinâmico e depende muito, diretamente relacionado com as condições gerais do paciente. Então, um diabético, um cardiopata, ele cicatriza diferente de uma pessoa jovem, que esteja bem de saúde. Então, depende muito da resposta do organismo, porque está intimamente ligado na dependência, né, do processo inflamatório. A gente tem feridas epidérmicas, feridas dérmicas e feridas de espessura total. As feridas dérmicas são aquelas que vão formar as cicatrizes. A ferida epidérmica vai quase que regenerar totalmente aquele tecido. E a ferida de espessura total são aquelas que ultrapassam a fáscia. Elas podem atingir a musculatura e ossos. A reparação, o processo de cicatrização tem primeira intenção, abriu, fechou, cortou, suturou. Segunda intenção, espontânea, o organismo trata de fazer aquela cicatrização. E de terceira intenção, que é uma mistura de primeira e segunda. Às vezes o médico, ele não fecha aquele local de início, porque aquele local é um local que tem que ter uma certa mobilidade, né? Que se ele fechar logo, ele vai atrapalhar a função daquele tecido. Então, ele deixa aberto durante um tempo, vai cicatrizando em segunda intenção e depois pode dar uma mãozinha em primeira intenção. A gente tem processos diferentes. Epitelização é diferente de cicatrização. Cicatrização é quando você atinge a derme. Epitelização é quando atinge a camada superficial, que vai ser totalmente regenerada. Às vezes pode haver até uma mudança na cor, mas isso é diferente. As células que estão ali se regeneram completamente. A gente tem aqui um processo de epitelização, então está tirando uma camada superficial desse tecido para colocar em outro lugar, e quando isso daí se epitelizar novamente, pode-se tirar a mesma camada dali. Então há uma regeneração quase que total dali. Aqui, quando tem uma formação de cicatriz, a gente já sabe que foi atingida a derme, né? Pode até ficar meio abalaudinha. Atenção, que é diferente do queloide. Aqui a gente tem os processos de cicatrização. O processo de cicatrização ele tem três fases. Então, atingiu a derme, tem três fases. A cicatrização de feridas é a inflamação, a proliferação e a maturação. O total de um tecido totalmente se recuperar leva 2 anos. Com 45 dias, ele já adquiriu uma certa resistência. Vamos então falar da fase inflamatória. A fase inflamatória ela é composta pela hemostasia, que é a vasoconstrição e cessação, formação do trombo, tanto branco como vermelho, e a cessação do sangramento, e a fase de inflamação, principalmente de quimiotaxia, migração de células para aquela região. Depois disso, através da quimiotaxia, através dos macrófagos, que são os que regem essa orquestra, vai haver a fase de regeneração do tecido. Então, vai haver uma fase proliferativa, que é composta da migração epitelial, proliferação e maturação, e depois uma fase de remodelagem, que é a fase da contração da cicatriz e da remodelagem da cicatriz.
A gente vai falar da homeostasia. O que seria isso? Após lesão vascular, fatores neuroendócrinos, lembra da resposta ao trauma, que a gente solta certos hormônios, né, vasoativos, que vão fazer com que haja vasoconstrição daquele local para evitar a perda sanguínea. Então, depois disso, há o trombo branco, a formação do trombo branco ou do chamado também coágulo instável. Então, a descontinuidade do endotélio expõe o fator de von Willebrand e o colágeno subendoteliais, que promove a aderência e a ativação das plaquetas. E depois dele vem a famigerada cascata de coagulação. Ela é formada que vai formar o trombo vermelho ou trombo estável, que é uma rede de fibrinas, que é a principal característica. Então, a gente tem aqui as vias da cascata de coagulação. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar dela por alto. A gente tem duas cachoeiras que vão desaguar numa via comum, que é o fator 10. Então, é a via intrínseca, que são fatores do endotélio vascular, né? Ativam o fator 12, que vai ativar o fator 8, que vai ativar o fator 9, que vai ativar o fator 11. E a via extrínseca, fatores teciduais, fora do endotélio, do vaso, que vai ativar o fator 7. Todas essas duas cachoeiras vão desaguar no rio, o fator 10. Esse fator 10 vai ativar, vai transformar a protrombina em trombina e a trombina, o fibrinogênio, em fibrina. A partir daí, depois vai haver um feedback, vários tipos de feedback, positivo e negativo, porque a própria fibrina estimula novamente o fator 12, mas depois vai haver vários outros feedbacks que vão cessar essa produção de trombo vermelho. Então, isso depois é cessado, porque senão isso ia ser infinito, né? Tá? E aqui a gente tem, muito resumidamente nesse quadro, o processo de cicatrização, que primeiro é formado pelo processo de inflamação. A gente tem ali os neutrófilos chegando, né, na lesão primeiro, depois a gente vai ter os macrófagos. Esses macrófagos vão iniciar o processo proliferativo do tecido, depois vai haver a fase de maturação, fibroblastos, depois a fase de maturação. A gente tem a fase inflamatória após a homeostasia. Então, essa fase inflamatória se caracteriza por uma maior permeabilidade vascular. Se a gente tem a vasoconstrição para cessar, para depois formar os trombos, depois a gente vai ter a fase inflamatória. A fase inflamatória é o que dá início também depois à proliferação, através dos fatores de crescimento a partir dos macrófagos. A gente tem ali os macrófagos, a produção de fatores de crescimento, a gente tem ali o tampão de plaqueta, depois a gente vai ter o trombo branco, trombo vermelho, a gente tem ali o neutrófilo agindo, são os primeiros que chegam. Essa é a fase inflamatória e é importantíssima para o processo de cicatrização. A gente tem ali, essa imagem, eu não vou ler ela figura por figura, vocês podem parar e ler, mas a gente tem ali no meio a célula mais importante no processo de cicatrização, que são os macrófagos, ali regendo essa orquestra, que é o processo de cicatrização. Depois a gente vai ter a fase proliferativa, que foi o processo inflamatório que deu início. Então você vai ter a angiogênese, o tecido de granulação, que a gente vê muito na cicatrização de segunda intenção, né? Que é o corpo que faz espontânea. Então a gente tem a produção de tecido de granulação, a angiogênese, a epitelização, e aí já se começa a formar, a não regenerar, mas a formar o tecido, né? Substituição do tecido. Aqui a gente tem os fatores de crescimento. Vocês também podem parar o vídeo e dar uma lida em cada um desses fatores que são importantes para o processo de cicatrização. Depois da fase proliferativa, a gente vai ter a fase maturacional e remodelagem. Então, a remodelagem e a fase maturacional pode dar alguns tipos de contratura da ferida e pode alguns tecidos perder função por causa disso, tá? Então, esse processo pode ocorrer uma cicatrização excessiva, uma cicatriz excessiva que excede a contração normal da ferida e resulta em uma capacidade funcional. A gente vê muito isso em queimados.
Vamos falar agora dos distúrbios de cicatrização. Nós temos distúrbio de fibroproliferação, contração, pigmentação, decência e outras causas. A gente tem a cicatriz hipertrófica e o queloide. Qual a diferença entre os dois? A hipertrófica, gente, ela não excede o limite da lesão. Não há uma hiperproliferação da matriz extracelular. O queloide é uma cicatriz tumoral, ultrapassa o limite da lesão. Tem uma resposta muito difícil ao tratamento. É uma proliferação desorganizada da matriz extracelular, que é diferente da cicatriz hipertrófica, que responde bem ao tratamento, tá? A gente tem ali um queloide e aqui uma cicatriz hipertrófica. A gente também tem a contração cicatricial, que pode fazer com que o tecido perda a função. Há uma substituição do tipo de colágeno. O tecido de reposição ali vai ser um tecido mais rígido, menos elástico, com menos elastina. Então, ela pode sim prejudicar a função, principalmente nas articulações. Tudo bem? E temos distúrbios de pigmentação da cicatrização. Distúrbios em que pode haver hipocromia, a cicatriz ficar esbranquiçada, e hipercromia. E isso depende de fatores genéticos, exposição solar, hormônios, gestação, doença de Addison. Lembrando que a doença de Addison é uma hipoprodução ou uma não produção de cortisol. E medicamentosa, ciclofosfamida, antimalários podem causar esse distúrbio. Temos também o fenômeno de Keber. O fenômeno de Keber é quando na cicatriz se forma uma reação autoimune, como a psoríase. A gente tem as decências e alargamento. Qual é a causa da decência? Da abertura de uma ferida. Desnutrição, deficiência de vitamina C, de oligoelementos como ferro, glicocorticoide, utilização de certos fármacos antineoplásicos que impedem a mitose, tá? A prevenção, microporar, cinta, repouso, pensar se vai cicatrizar em primeira, segunda ou terceira intenção, né? Curativos e limpezas adequados, né? E a resistência do organismo a não mais haver decência é 45 dias, tudo bem? Aqui a gente tem a decência. E alguns outros distúrbios incluem radiação. Quem faz radioterapia fica com o processo de cicatrização prejudicado, formação do tecido de granulação, porque ela prejudica a epitelização, tá bom? E pode haver uma oncogênese no processo de radioterapia, pode haver uma mutação. A radioterapia serve para tratar células neoplásicas, mas também pode causar neoplasia. Processo de envelhecimento, porque há uma mudança quantitativa e qualitativa na produção de colágeno. E a desnutrição, a hipoalbuminemia, a produção menor de proteínas, você tem menos elementos com que aquele organismo trabalhar para repor aquele tecido. É lógico que a desnutrição vai atrapalhar o processo cicatricial. Hipóxia, chega menos oxigênio, você também interfere na produção de colágeno, você também interfere. Então, processos como arteriosclerose, cardiopatias, diabetes, às vezes uma sutura onde se fez uma tensão muito grande pode impedir a perfusão localizada, né? Pode atrapalhar a perfusão. Diabetes, lógico, ele mexe com todas as etapas do processo de cicatrização da ferida. Mexe com o processo inflamatório. Então, o paciente diabético com neuropatia ou arteriosclerose associada está propenso à isquemia tecidual. Ele interfere em todos os estágios do processo de cicatrização. E o tabagismo, tá? Vasoconstrição, aumento da adesividade plaquetária, aumento do CO, do monóxido de carbono. Vamos lembrar que o monóxido de carbono tem mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio. Então, você vai formar uma isquemia ali. Eu estava, estava no HMU, no hospital HMU, tinha um motoqueiro que caiu da moto, teve uma lesão no pé, né? Uma fratura aberta ali, operaram ele foi para casa e ele fumou, ocorreu uma deiscência na ferida dele, ele chegou, interferiu no processo de cicatrização, teve que ser operado de novo e parar de fumar para cicatrizar.
Infecção. Todo o processo infeccioso mexe com o processo de cicatrização, porque você não passa para a fase seguinte. Você fica na primeira fase, a fase de chegada das células polimorfonucleares, dos neutrófilos. Então, você não passa para a fase seguinte do processo inflamatório. Então, Streptococcus beta hemolítico interfere, a quantidade de bactérias no local interfere, e certos fármacos, glicocorticoides, substâncias antineoplásicas, interferem sim no processo de cicatrização. Gente, essa é uma aula de cicatrização, espero que vocês estejam gostando e até a próxima.